Boa noite com Jesus. Nós damos boas-vindas a todos para este culto nesta metade da semana, nesta noite um pouquinho frio, mas Deus tem nos dado graça e aqui nós estamos. Nós vamos ler São Marcos capítulo 10, a partir do verso 17, e vamos meditar um pouquinho mais na mensagem Abandonando Tudo. Ao meditarmos na mensagem de Deus, nós devemos encarar os fatos, as realidades, com muita sinceridade em nosso coração, porque Deus está tratando conosco, porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Ele quer que nós faremos parte da noiva, faremos parte na primeira ressurreição. Então devemos encarar os fatos e as realidades com sinceridade em nosso coração. Vamos ler São Marcos 10, começando com o versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não desfraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Ele era religioso, tinha sede de salvação eterna e não esperava ouvir estas coisas, de Jesus. Mas Jesus disse: falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, que acabou de ouvir de Jesus, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Grande Deus, ao lermos esta passagem bíblica, creio que foi uma parábola que o Senhor deixou escrita para nós. Isso fala aos nossos corações. Na verdade, isso nos move. Isso é tal como olhar no espelho para ver se há alguma coisa fora de ordem, alguma coisa fora do lugar. Então nós pedimos ao Senhor acrescentar as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer. E ao meditarmos nela, com a mensagem que o Senhor nos trouxe através do Elias, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Porque tal como aquele moço, Pai, nós desejamos a vida eterna. Nós desejamos a salvação da nossa alma. E o Senhor tem nos prometido, e nós já estamos de posse dela. Agora, ajude-nos a deixar tudo, abandonar tudo, vender tudo, dar tudo, oh Deus,
para segui-lo ao Senhor, porque a recompensa será grande. Nós pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, amém. Assentai-vos. Cumprimentamos nossos irmãos, se porventura estão conosco, alguém pela internet, que Deus continue abençoando a todos. Pois bem, o assunto é abandonar tudo. O profeta, falando sobre esse tema, ele disse: abandonando tudo. E o Senhor Jesus nos disse, está escrito na Bíblia, que aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, casa, terra, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Mas aquele que deixar tudo, aquele que fizer isso, terá 100 vezes mais nesta vida e, finalmente, a vida eterna. Então, é um assunto que vale a pena, né? É muito bom meditarmos nele. Nós paramos aqui no parágrafo 'Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, mais para frente. Mais para frente um pouquinho aqui. 134. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. No 130, o nosso Elias, pregando para nós, ele disse: os discípulos, o que eles abandonaram? Eles tinham redes de pesca, e eles abandonaram suas redes de pesca para andar com ele e ver seus milagres. Melhor dizendo, e ver seus sinais, milagres e seu poder de ser o Messias. Qualquer um que não desistisse de um dia de pesca para seguir isso, estava errado. Tinha feito uma escolha muito má, não é? E eles deixaram suas redes cheias de peixes. Eles começaram a puxar e tiveram a maior pesca que já tiveram. E eles abandonaram cada pedacinho disso para segui-lo. Porque acreditavam em seus corações que ele era o Messias. E eles queriam segui-lo para ver se os sinais o seguiriam como Messias. E eles conseguiram ver isso. Amém. Pois bem, eles, por certo, conheciam as Escrituras e estavam esperando a vinda do Messias. E outra coisa, segundo as Escrituras, eles sabiam que quando o Messias viesse, ele faria tais sinais. Então eles deixaram tudo, abandonaram tudo, suas redes, o profeta está dizendo, redes cheias de peixe, né? Para segui-lo. E o profeta diz no 131, eu abandonaria qualquer coisa no mundo, não importa o que seja, para ver Jesus Cristo se manifestar. Especialmente quando se manifesta em minha vida.
Amém. Eu abandonaria qualquer coisa no mundo. Olha, amados, a Bíblia nos diz bem claramente: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja bem, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade do Pai, esse herdará a vida eterna. Então, amados, o mundo jaz no maligno, é o que nos diz a Bíblia. E o profeta vem e diz bem claro para nós que Satanás está governando este mundo. E eu sei, eu espero, sei que qualquer pessoa, por muito analfabeta que ela seja, mesmo que ela não seja cristã, mas ela sabe que o diabo está reinando. Por isso nós vemos aí filho matando pai, é pai contra filho, é filho contra pai, e as coisas estão da maneira que estão, não é isso? E tudo isso é obra do diabo, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele veio para fazer isso. Então, o profeta diz: eu abandonaria qualquer coisa no mundo. Não importa o que seja. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a carne, hein? Estava lendo agora há pouco ali, Gálatas, capítulo 5. Paulo, aquele grande homem de Deus, mostrando para nós a inclinação da carne. É terrível. E ele fala também da inclinação do espírito, né? Depois você lê Gálatas capítulo 5, lá no finalzinho. Então, o irmão Branham diz que ele abandonaria qualquer coisa no mundo, não importa o que seja, para ver o quê? Jesus Cristo se manifestar. Especialmente quando se manifesta em minha vida. Amém. Ver o Espírito Santo tomar o controle daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, tomar o controle daquela vida. Ser guiada pelo Espírito Santo. Cada passo a ser dado. Andar de mãos dadas com Ele. Estar em sintonia com Ele. Amém. Especialmente quando se manifesta em minha vida, que eu sei que passei da morte para a vida. O Espírito Santo de Deus testificando com seu Espírito que você passou da morte para a vida. E sei que Ele é o Messias. Eu sei que ao tomá-lo em sua palavra, que Ele me salvou e me deu uma vida, ou me salvou de uma vida de pecado. E eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Olha, você não abandonaria qualquer coisa no mundo para ser cheio de Deus, para ser cheio do Espírito Santo? Aí você estaria convicta, que você passou da morte para a vida. Amém. Que Ele te salvou de uma vida de pecado, Ele fez de você uma nova criatura e o mundo não te preocupa nem um pouquinho, porque você morreu para o mundo e você está vivendo para Ele. Amém. Olha,
Em outras palavras, é isso que Deus está exigindo da sua noiva. É isso que Deus está exigindo de sua noiva. Irmão Brana diz, você já parou para pensar? Aquele esposo sai de viagem e fica um tempo fora, cuidando de negócios, ou mesmo trabalhando. E quando ele volta em casa, ele encontra a sua noiva namoriscando com outro homem. O que você pensa disso? Pare e pense um pouquinho. Tendo, não é, namorisco com o mundo. Meu Deus, ajuda-nos. Então, amados, o profeta continua dizendo, e eu sei que o Espírito Santo habita em mim, e você sabe, nós sabemos também, porque isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas depende dele que faz a escolha. Jesus falou que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou traga. Então a obra foi feita na sua vida através do Espírito Santo. Agora o que precisamos fazer é zelar, é velar para mantê-lo em nós, para jamais entristecê-lo. Então, eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Eu vejo seus sinais em todos os lugares apontando, e eu sei que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Abandonando tudo, estou disposto a abandonar qualquer coisa. (134) E você tem que abandonar tudo, isso mesmo. Você tem que abandonar tudo para segui-lo. Mas aquele que abandonar tudo e segui-lo, Deus recompensa com as bênçãos abundantes de riquezas. Não há nada que se compare a isso. Não há nada que se compare a isso. Quem achou a vida, achou a melhor coisa da vida. Nós meditamos domingo, né? Na mensagem Vida, onde o profeta diz que a própria vida em si teve um aspecto pervertido nela, porque o que chamam de vida, fumando, bebendo, jogando, saindo, não é isso? A concupiscência da carne, satisfazendo o desejo da carne. Então eles fazem isso e dizem, opa, isso é que é vida. Mas o irmão Branham diz, eles estão enganados, isso não é vida, isso é morte, isso é separação de Deus. Isso entristece o Espírito Santo. E sem ele, jamais chegaremos lá. Então você tem que abandonar tudo, isso mesmo, para segui-lo. Mas aquele que abandonar tudo e segui-lo, Deus recompensa com as bênçãos abundantes de riquezas, e não há nada que se compare a isso. Exatamente. Então agora descobrimos, os discípulos abandonaram suas redes e redes de pesca cheias de peixes, sua ocupação. Eles abandonaram sua ocupação para seguir o Senhor Jesus, para ver o seu poder, ver o sinal. Aqueles homens eram homens treinados. Treinados em quê? Na palavra, nas Escrituras. Amém. Eles sabiam que o Messias deveria fazer.
Eles sabiam o que o Messias deveria fazer. Eles tinham lido na Bíblia. Eles entenderam exatamente o que o Messias iria fazer. E eles sabiam que era a hora de acontecer. Amém. E quando eles viram este homem surgir em cena, que se encaixava no quadro, então eles estavam prontos para abandonar tudo, para ouvir o que ele tinha a dizer, porque se era o Messias, então era vida para eles, porque eles tinham sido convidados a segui-lo. Então eles abandonaram tudo. Amém. Eles sabiam o que o Messias deveria fazer. Eles tinham lido isto na Bíblia, tal como eu e você. Então eles entenderam exatamente o que o Messias iria fazer. Eles sabiam que era a hora de acontecer. E então, quando eles viram este homem surgir em cena, que se encaixava no quadro, eles estavam prontos para abandonar tudo, para ouvir o que ele tinha a dizer. Amém. Oh, amados. Aí você se coloca no lugar deles. Eles tinham uma promessa que o Messias viria. E nós temos uma promessa que antes que o Messias vir, ele nos enviaria um profeta para restaurar a sua palavra. E nós vemos tudo isso encaixando nesse quadro, nessa hora em que nós estamos vivendo. Nesse finalzinho dessa era laodiceana, o Elias veio, restaurou a sua palavra. Amém. E nós cremos que ele fez o que a Bíblia diz que ele deveria fazer. Preparar um povo para encontrar-se com Jesus. Então eles abandonaram tudo, estavam prontos para abandonar tudo. E eu, e você, e nós. O profeta diz, assim é hoje. Se isso estiver certo, se esta mensagem do batismo do Espírito Santo nesses últimos dias, onde ele diz que derramaria chuva temporã e serodia sobre nós, se estas coisas estiverem certas, vale a pena abandonar tudo. Amém. Sim ou não? Claro que vale a pena abandonar tudo. O profeta diz, sigam-no. Ele disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também fará. Verdade? Ide por todo o mundo, a toda criatura. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Foi o que ele disse. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Pai que enviou o Filho foi com o Filho, estava no Filho. O Jesus que envia um homem vai com ele e está nele para executar e fazer as mesmas obras. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, e as obras que eu faço, vós também as fareis. Amém.
No parágrafo 144, o profeta disse: irmão, se isso não é melhor do que velhos credos e coisas do mundo, e pertencer a algum outro ali que nega tudo isso, eu acho que deveríamos ser as pessoas mais felizes do mundo ao ver o Deus vivo se movendo em nosso redor assim, sabendo que abandonamos tudo para segui-lo. Amém. Isso me faz sentir religioso. Aleluia. Abandonando tudo para seguir o Senhor Jesus. O mesmo hoje, você tem que abandonar tudo, assim como eles fizeram lá atrás, você tem que fazer também. Amém. Olha, o profeta nos disse aqui Deus nos dá, é o parágrafo 95. Deus nos dá, mas temos medo de investigar. Deus nos dá, mas temos medo de investigar. Quando você se torna um cristão, você é um herdeiro de cada promessa na Bíblia, isso mesmo. Tudo que Deus prometeu é seu. E é como uma grande galeria, e por um Espírito somos todos batizados nesta galeria que é Cristo. Bem, se alguém me der algo, disse o profeta, vou olhar ao redor e descobrir o que eu possuo. Se alguém me der algo, eu vou investigar. Eu vou ver, eu vou entender, compreender o que me pertence, o que eu possuo. Então veja, o profeta está nos dizendo que Deus nos dá, mas nós temos medo de investigar, não paramos para investigar o que nos pertence. Ele não prometeu para nós uma vida esplêndida, como se estivéssemos deitados em berços de rosas. Antes ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele não prometeu berços de rosas, mas ele prometeu graça para nós vencermos os problemas e sairmos vitoriosos do outro lado. Eu estou olhando no relógio ali porque eu preciso ir um pouquinho mais adiante. Então, no parágrafo 98 ou 96, acho que é isso que os cristãos devem fazer esta noite. Ele diz, se alguém me der algo, eu vou olhar ao redor e descobrir o que possuo. Acho que isso é que os cristãos devem fazer esta noite. Olhar ao redor, parar um pouquinho. O que eu sou? Eu sou um crente. Eu sou um cristão. Por quê? O que me pertence? O que eu vou ter em recompensa? Pare e pense um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso é o que os cristãos devem fazer esta noite, descobrir o que você tem. Se algo fica um pouco alto que eu não consigo alcançar, veja, eu pego uma escada e subo até ela. Se algo está um pouquinho alto, está lá na altura e eu não alcanço, então eu vou pegar uma escada. Se uma de 3 degraus não alcança, eu pego uma de 5.
e subo até lá em cima. Amém. E se algo parece um pouco fora de alcance na Bíblia, que Deus prometeu, eu ficarei de joelho e subirei a escada de Jacó até alcançá-lo, porque é meu. Deus me deu, Ele prometeu e é meu. Oh, amados, se a cura divina é prometida na Bíblia e eu estou doente, eu ficarei lá até que Deus me dê, porque é uma promessa. Deus prometeu que se eu abandonasse o mundo, Ele me daria o Espírito Santo. Amém. Se eu abandonasse o mundo. O profeta diz na mensagem O Sinal que a obediência completa à palavra de Deus lhe dá direito ao sinal, que é o Espírito Santo. A obediência completa, não é parcial, não é até onde a igreja permite ou ensina, mas a obediência completa à palavra de Deus lhe dará direito ao sinal, que é o Espírito Santo. Então, se eu abandonasse tudo, Ele me daria o Espírito Santo. Eu ficarei lá até que Ele me dê, porque Ele prometeu. Se Deus prometeu me dar o desejo do meu coração, e o desejo do meu coração é coisa certa, eu ficarei lá até que Deus o dê, porque é uma promessa. E eu abandonei o mundo inteiro, e eu quero segui-lo, e Ele recompensará. Amém. Eu sei que isso é a verdade, exatamente certo. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus? Agora, você fala sobre alguém abandonando algo? Nós diríamos assim, você pensa em alguém que tenha abandonado tudo? Veja isso. Vejamos o que Jesus abandonou por nós. Jesus, Deus, Emanuel, Deus feito carne. Jesus desistiu de tudo. Ele tinha um lar no céu e ele abandonou a sua casa no céu e veio à terra. E nem sequer tinha um lugar para reclinar sua cabeça. Isso mesmo. Ele se tornou tão baixo até que ele nem sequer, tão pobre até que ele nem sequer tinha uma cama para dormir. Quando você ouve o profeta expressando algo assim, o que passa na sua mente? Aí eu já penso assim, um peregrino andando aí daqui para ali, dali para outro lado, né? Um dia num lugar, outro dia no outro. Às vezes dormindo até no chão, ou dormindo em cama de vara, dormindo em colchão de palha, de milho, cheio de sabugo. Meu Deus! Tão pobre até que ele nem sequer tinha uma cama para dormir. E ele disse, as raposas têm covis e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem nem sequer tem lugar para reclinar sua cabeça. Vem? Isso quer dizer, você se entende? Mas o que ele ganhou com isso? Ele foi elevado tão alto que ele tem que olhar para baixo para ver o céu. Amém. Que recompensa, hein? Ele veio ao mundo, tomou um nome mais baixo que poderia ser tomado no mundo.
ele tinha o nome mais baixo, tomou o nome mais baixo, foi chamado de Belzebu. Belzebu é um. Quando eles o viram discernindo os espíritos ali, daquele jeito, eles disseram, ele é um adivinho, ele é Belzebu, um demônio. Adivinho é um demônio. E eles o chamaram de demônio, o mais baixo de todos. Ele tinha um nome mais baixo. Ele foi para a cidade mais baixa, o menor homem da cidade, falando de Zaqueu, né? Olhou para baixo, em cima dele, Zaqueu. Isso é isso mesmo, em Jericó. Lá embaixo, ele com certeza olhou, ele tinha um nome mais baixo que havia na terra, e ele veio ao mundo como um ilegítimo, isso é um filho ilegítimo. Eles o chamavam, porque eles realmente acreditavam que o bebê nasceu fora do santo matrimônio. Ele teve que lidar com isso, então chamado pelo o nome de Belzebu, o mais baixo que poderia ser obtido. Ele abandonou seu lugar celestial e veio para tomá-lo. Meu Deus! Mas Deus lhe deu um nome acima de todo nome dado no céu, de todo nome dado na terra, para que toda a família no céu e na terra seja chamada Senhor Jesus. Aleluia! É isso. Ele abandonou, ele foi recompensado, certamente ele fez isso. Ele veio à terra, o Criador dos céus e da terra, e ele não tinha nada para comer. Satanás o tentou, jejuando por nós, veja, jejuando por nós, 40 dias e 40 noites sem comer, mas ele recebeu comida que os outros não conheciam. Um dia ele disse isso, eu tenho comida. Disseram, por quê? Por que não vem e come? E ele disse, eu tenho comida que vós não conheceis. Isso mesmo, ele tinha comida que eles não conheciam. Aqui na terra, ele não tinha abrigo, eles disseram, nenhum lugar, nenhuma casa, nada pertencia a ele. Mas vocês sabem o quê? Ele se tornou um abrigo para cada um de nós. Amém. Ele é o nosso refúgio. A Bíblia diz, Deus fez dele um abrigo para toda a raça humana, e ele não tinha abrigo próprio, mas ele é o nosso abrigo. Amém. Agora pensemos um pouquinho nisto. Deus fez isso para salvar a raça humana, para salvar os seus eleitos, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Amém. Aqueles que ele escolheu, ele elegeu, aqueles que ele elegeu, ele justificou, aqueles que ele justificou, ele glorificou, nos diz a Bíblia. E nós todos estávamos perdidos por causa do pecado, mas ele, como nosso Salvador, desceu dos altos céus e veio para este mundo e passou por tudo isso que nós lemos aqui, o profeta mostrando para nós. Para começar, ele nasceu em uma manjedoura. O profeta diz que o seu enxovar, não é? O enxovar de bebê que ele ganhou foi
aqueles panos que usavam nas cangas dos bois. Deus escrevendo certo por linhas que para nós parecia torta. Por que José teve coragem de colocar Maria em cima de um jumento, não é? E fazer uma jornada daquela para obedecer à ordem do rei, para fazer aquele alistamento? Era Deus escrevendo uma história. Quando chegaram em Jerusalém, não encontraram lugar mais na estalagem. Que coisa! Tiveram que ir lá para a manjedoura. Jesus teve que nascer ali. O profeta disse, sabe por quê? Porque cordeiros não nascem em palácio. Cordeiros nascem na manjedoura. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Oh, que coisa! Então, começando dali pelo nascimento, né? Então, agora, ele não tinha um lar, não tinha uma casa, não tinha uma cama para dormir. Meu Deus. Deus fez isso por amor a mim, por amor a você. E, além de tudo isso, ele foi ao Calvário para cumprir, assim, a sua palavra, que o salário do pecado é a morte. E Deus havia dito para Adão, no dia em que comeres, certamente morrerás. E Deus tinha que cumprir a sua palavra. Por isso, Jesus veio e morreu por nós, mesmo antes de completar, não é? Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Então, para pagar o preço do pecado, ele deu a sua vida para salvar a nossa vida. Então, amados, o que ele está exigindo de nós não é nada exagerado. Não é nada exagerado. O que nós precisamos é averiguar o que é que nos pertence. Porque você é crente, porque você vive da maneira que você vive, fora do mundo. Por que você sujeita-se a ser chamado de uma mulher antiquada, igrejeira e tudo mais? Por que você sujeita-se à obediência da palavra na sua casa, com seu esposo, com seu marido? Você nunca pulou na frente querendo ser cabeça, porque ele é o seu cabeça. E se alguma das esposas já fez isso que está nos ouvindo, por favor, pare com isso, abandone isso. Coloque seu marido na frente, ele é seu cabeça. A Bíblia diz que ela deve ser submissa ao seu esposo. Mulheres pregadoras e tudo mais. Deus tem feito isso para nos salvar. Então vale a pena submeter, subjugar o jugo da palavra do Senhor. Porque você obedecendo a palavra, você está obedecendo Cristo, obedecendo o seu Salvador. E se você, mas isso aqui é difícil demais, aí você faz igual o moço, que apesar de desejar a salvação eterna, apesar de guardar todos os mandamentos, porém agora, quando Jesus mandou ele vender tudo, ele voltou triste, ficou pesaroso, porque possuía muitas propriedades, muitas coisinhas aí. Será que quando ele morreu, ele levou a riqueza dele? Não se leva nada desse mundo. Se leva o que tem no coração. Amém. Oh, amados, Rebeca deu de beber aqueles camelos. Aí eu fico vendo a obra, né, que ela realizou. Um camelo tem um reservatório que cabe muita água para atravessar o deserto. E ela tirou latas após latas de água para saciar a sede daqueles camelos.
E sabe de uma coisa? Aqueles camelos que ela deu de beber, foram eles que a transportaram ao encontro do noivo, ao encontro do Isaque. E o Espírito Santo que você obedece hoje, que você nega a si mesma, é esse Espírito Santo que vai te levar ao encontro de Jesus nos ares. Vamos orar um pouquinho? Vamos falar com Deus.